O que quero adiantar é que o professor Carlos Queiroz, que é o treinador de Sporting... Já assinou? O Carlos Queiroz já assinou o contrato com o Sporting? Já assinou o contrato. Por quanto tempo? Agora vou fazer a conferência aqui. Bobby Robson já passou à história. Palavras de Sousa Sintra. O treinador inglês foi despedido esta tarde pela direção do Sporting. A primeira vez numa carreira de 23 anos como treinador de futebol. Visivelmente emocionado, Bobby Robson não quis prestar declarações, mas sempre foi adiantando que o momento era muito triste. Um momento partilhado pelos jogadores. É claro que estamos todos bastante tristes, como seria de esperar. Tem sido um bom treinador para nós, tem sido um excelente amigo também. Mas o futebol português, infelizmente, tem destas situações constantemente, são as chicotadas psicológicas, e nós temos que aceitar da melhor maneira e receber o novo treinador de braços abertos. Afastado foi também Juca, que até agora exercia o cargo de secretário técnico. Quase ao mesmo tempo, caía na Federação Portuguesa de Futebol um fax enviado por Carlos Queiroz solicitando a rescisão do contrato de selecionador nacional. E esse pedido de rescisão engloba todos os restantes membros do departamento técnico? Não, como é que a direção da Federação entende esse pedido de rescisão? Bem, nós temos que entender lendo o documento, e o documento fala na primeira pessoa do singular. Portanto, se fala na primeira pessoa do singular, não fala num coletivo. Instruído pelo seu advogado Dias Ferreira, Queiroz apontou para a rescisão do contrato 2 factos justificativos. A instauração do inquérito de que foi alvo estando ausente do país e o convite que lhe foi endereçado por Sousa Sintra. Com Queiroz, para o Sporting segue também José Costa, até agora responsável pelos sub-21 nacionais. O anúncio oficial foi feito há pouco mais de uma hora. O professor Carlos Queiroz é o novo treinador do Sporting, tem um contrato por 1 ano e 8 meses, mais 1 ano de opção. Professor, vai ser neste espaço de tempo que vai conseguir fazer do Sporting finalmente campeão nacional de futebol? Eu espero que sim. Os anseios e desejos do Sporting estão convergentes com as minhas ambições. 91, como eu já disse há bocadinho, já foi longe e, portanto, estas ambições, esta ambição que eu transporto comigo de fazer cada vez mais e melhor, estão ao nível daquilo que são os objetivos do Sporting e, portanto, eu penso que estão reunidos bons pontos de convergência para podermos, com trabalho e dedicação, chegar ao objetivo que o Sporting de Portugal deseja, que é voltar a ter um lugar de hegemonia no futebol português também. Indiferente à crise do vizinho, o Benfica ia somando vitórias. Após a derrota em Setúbal, venceu em casa sem quaisquer dificuldades o Belenenses. Primeiro golo aqui por João Pinto. Antes do intervalo, e após trabalho do estreante Nuno Afonso, Mozart fez o 2-0, tendo o resultado sido fixado mais tarde num penalti convertido por Paneira. Era assim chegada a semana do derby lisboeta. Na jornada anterior, o Benfica havia ganho por um difícil 1-0 ao Estrela da Amadora. No seu primeiro jogo com Queiroz, o Sporting venceu ao Beira-Mar por igual resultado. Mas fora o terrível acidente sofrido por Sherbakov a marcar a semana do derby. Mais uma das noites loucas de Lisboa teve para o jovem ucraniano um efeito terrível, o adeus ao futebol e o futuro numa cadeira de rodas. Os adeptos dos dois clubes ficaram sensibilizados, não havendo rivalidade que resistisse a tão grande drama. Não espantou por isso que, ao fazer o golo inaugural da partida, Figue gritasse bem alto o nome do seu colega. Uma das imagens mais fortes de todo o campeonato. O Sporting esteve à frente do marcador até aos 50 minutos, altura em que uma falha de Valks que deixou Juran sem marcação, permitindo ao ucraniano fazer o gol do empate. E já se pensava que este ia ser o resultado final do desafio, quando, como quase sempre acontece em jogos deste nível, apareceu Isaías a desbloquear a situação. Um gol num forte remate de meia distância, precisamente um dos pontos mais débeis do guarda-redes do Sporting. Era uma vitória merecida para o Benfica, que atacou sempre mais, mas também um castigo algo imerecido para o azar do Sporting, que neste jogo ficou sem Cadete e Balakov, ambos seriamente lesionados. Mais a norte, o Porto continuava a ter enormes dificuldades para ganhar em casa. O Guimarães era o 6º clube a visitar as Antas, de onde só Setúbal e Amadora haviam saído derrotados. E contra os vimaranenses, a sorte de Vigo não foi maior. O Porto marcou primeiro, já no segundo tempo, por José Carlos. Mas num golpe de cabeça entre os centrais portistas, o tunisino Ziad fez o gol da igualdade a 14 minutos do final.
Aproximava-se o derby entre Boa Vista e Porto, duas equipas em crise de resultados. Os boavisteiros já haviam deixado o quarto lugar ao Guimarães e lutavam agora por uma meta que o seu treinador considerava mais realista, uma presença na Taça UEFA. Num jogo com muita chuva e marcado pelas expulsões de José Carlos, Rui Jorge, Paulinho Santos e Tavares, foi o Porto quem marcou primeiro, neste lance de Costa Adinov. Mas o Boa Vista quis provar por que razão não perdia com o Porto há 5 jogos, e este fabuloso tiro do boliviano Sánchez estabeleceu o empate final, o sexto nulo decidido pelo Porto e Vic em 14 jornadas. Quando este gol de Stevanovic, a 5 minutos do final do jogo com o Farense, ditou nova derrota do Porto, o destino de Ivic ficou traçado. O croata ainda dirigiu a equipa nos jogos com o Estoril e o Beira-Mar, ambos ganhos, mas apenas para ser dispensado antes da visita ao Estádio da Luz. Uma demissão que não foi pacífica e motivou a saída de Luciano Donofrio da equipa dirigente do futebol nas Antas. Ao mesmo tempo, o Benfica vinha ultrapassando, 1-1, obstáculos bastante difíceis. Foi o caso em Guimarães, onde o Vitória foi impotente para travar uma equipa que sempre se transcendia face aos grandes desafios. Paneira marcara primeiro, e mesmo no final da primeira parte, Ailton, num golpe de cabeça pleno de inteligência, quase arrumou a questão. De nada valeu ao Vitória o gol marcado num penalti, mesmo sobre os 90 minutos. Na última jornada da primeira volta, os encarnados recebiam o Boa Vista, mas os que pensavam que este podia ser um jogo difícil, depressa perceberam que tal não ia suceder. Logo aos 9 minutos, Rui Bento marcou na própria baliza após trabalho de Kulkov e João Pinto. Ailton fez o segundo e João Pinto o terceiro golo, respondendo a um tento de Tavares. Resultado final, 3-1, e no fim da primeira volta, o Benfica na frente da classificação. Desde a tragédia em Setúbal, a equipa cedera apenas 1 ponto em 7 jogos, em casa ao Gil Vicente. No mesmo período, o Sporting empatar em Famalicão e em casa com o Marítimo, saindo derrotado da Luz. Com tantas escorregadelas, o Porto estava a apenas 1 ponto do Sporting e a 4 do Benfica. Na luta pela Europa, as surpresas eram o Estrela e o Gil Vicente. Mostras tanta intriga suja, ao menos que o amor não fuja do coração fugaz da gente. Só aquece os corpos mais amantes e dá-lhe as horas delirantes, um louco e sensual verão quente. Só de verão não escondas nada, intrigas dos segredos. João de Brito Mena Antunes é para já a única alternativa a Manuel Damasio nas próximas eleições do Benfica. O novo candidato esperou pela decisão de Fernando Martins em não se candidatar e avançou, agora para valer, com uma lista ainda muito incompleta. Diz que não quer avançar já com nomes porque precisa de ter a certeza de que o vão aceitar. O único lugar certo é o do presidente da mesa da Assembleia Geral, que será Joaquim Calixto de Melo. Apresenta-se como tendo a lista do consenso, mas não avançou com muito mais em relação aos seus projetos. Uma das suas grandes preocupações é não deixar que Gaspar Ramos volte a ocupar um lugar na direção do Benfica.
o Sr. Gaspar Ramos, nas reuniões da direção, era um acérrimo defensor de acabar com as modalidades amadoras. Com algumas, parece que ele que punha como condição sine qua non começar a continuar o basquete, mas as outras era tudo para andar. O Benfica tem que continuar com a sua grandeza. O Benfica temos que restituir o Benfica à dignidade que tinha. E a sua lista tem condições para isso? Bom, eu acho que sim. Eu acredito nas pessoas e confio nelas. Não é? Há dinheiro para resolver este passivo de 6 milhões de contos? O problema do dinheiro é outro. Vamos esclarecer isso do dinheiro. Quando as pessoas falam e dizem o senhor tem 10 milhões, tem 5 milhões, tem 20 milhões, isto aqui não se trata de milhões. A crise do Benfica neste momento é tão grande que tem que passar por outras alternativas. Que são? Que são, bom, eu não lhe vou dizer. Isto não, desculpe, mas isto não lhe vou dizer. Mena Antunes não tem ainda o apoio de Fernando Martins, o antigo presidente do Benfica, quer saber quem são os nomes que ainda estão no segredo dos deuses e só depois se pronunciará. Ele diz uma coisa verdade. Fui eu que me perfilei. Só é pena quando ele diz, que também agora disse, não tem nada que passado. É pena, Manuel Damasio. É que passado do Benfica é riquíssimo. Pois é. E peço só desculpa. És mais velho do que eu em idade. Pessoas como tu a fazer os déficits que fizeram. Desculpa. Para que eu bem ou mal trabalhei para o Benfica. O que é que já fizeste para o Benfica? Olha, estou agora a fazer aqui... Agora começaste a botar, Manuel Damasio. Não é isso. Estou aqui a fazer agora o que ninguém fez. Mas, Damasio, sou sócio de mérito do Benfica, tens de ter respeito por isso. Não interessa nada. Não te interessa nada. Respeito pelo Benfica. Peço desculpa aos dois. Surgiste como alternativa, quem é que foi o único? Estou aqui como alternativa. Isso já refere. Agora tiveste comigo um mês de avanço em relação a mim. Eu tenho 20 anos em relação a ti de avanço. Vamos pôr calma nisto. Por favor, peço desculpa aos dois. Por acaso, Caprestano, tu sabes, se fores eleito no primeiro dia, quanto é que tens que pagar no dia 10? Sei. Quanto é? O Benfica tem que pagar no dia 10? No dia 10? 450 mil contos. A seguir às eleições. Pronto. É verdade ou mentira? Não, é mais qualquer coisa. O que é isso mais qualquer coisa? É 480, o que é que não interessa? Mas bem, o que acontece é, por exemplo, no primeiro mês, sabes quanto é que tens a seguir bem? Manuel Damasio. Eu sei tudo. Pois sabes que tens informadores, desculpa. É lamentável. Olha, vê. É lamentável. Não. Desculpa, e é lamentável. Pede desculpa lá. Não, é que infelizmente tu não sabes nada. O que tu sabes é recados que te dão. Manuel Damasio, por favor. Agora enterraste completamente. Mas calma, temos que ir ao património. Temos que ir ao património. Quero alienar património. Temos que ir ao património. Não é alienar património. É que nós temos uma Marmesão do Sul com 58 mil metros quadrados, que vale 6 milhões de contos, aos preços atuais. É que nós temos de fazer qualquer coisa nesse sentido. Está tudo parado. E ele ri-se. E se não fizeres mais nada... Tenho que me rir. Mas estás de acordo? Não, olha, esse património sul vai demorar 3 anos a aprovar, se tiver até lá o Benfica faliu. Mas é que há um problema, Manuel Damasio, é que há um problema. É que eu se calhar tenho na minha lista a pessoa capaz para desenvolver esse problema. Na tua lista tens a pessoa capaz de evitar o estado da luz de cor-de-rosa, só uma nada. Como é que consegue isso? É que o arquiteto Mas Taveira, por acaso, não é um gajo, uma pessoa qualquer. Não, mas olha... José Capristano apresentou esta tarde oficialmente os elementos da sua candidatura. Os 33 homens da confiança do candidato pela lista B desfilaram perante uma sala repleta de jornalistas e de sócios que aplaudiram as intervenções do cabeça de lista. Na sua intervenção, Capristano referiu-se com desagrado às últimas sondagens que o dão como perdedor e reafirmou a competência de todos os que o acompanham. Garantiu também que a sua lista tem dinheiro para fazer face aos problemas financeiros mais imediatos. A minha lista, a lista B, tem o dinheiro neste momento, tem o dinheiro para fazer face às responsabilidades do Benfica, que sempre dissemos que orçam entre os 450 e os 500 mil contos. É isto que digo, precisa consistentemente aos benfiquistas. Por seu turno, o candidato pela lista A tem multiplicado os seus contactos junto dos vários núcleos de benfiquistas. As sessões de esclarecimento de norte a sul do país têm sido, no entender de Manuel Damasio, um sucesso e citou como exemplo o caso de Leiria. Foi um êxito. Estavam cerca de 200 pessoas, falei para eles durante 3 horas e creio que ficou muito bem esclarecido quais são os meus propósitos, que são de servir o Benfica e não de contra pessoas, como é o caso da outra lista. Você não pôs essa merda. Se o que importa a câmara assim sou eu. Estou já avisado. Viu esta merda, comporta essa merda. Estou a avisar. E vocês podiam andar aqui para fora. Adeptos do Benfica reagiam assim à entrada do Estádio da Luz a uma manifestação de antigos empregados do despachante Ferreira Martins, de quem é sócio Manuel Damasio, candidato à presidência do clube. É que, dizem eles, se Damasio tem 480 mil contos para fazer entrar nos cofres do clube, também tem dinheiro para lhes pagar o que deve. Eu, pessoalmente, fui empregada durante 22 anos, trabalhámos com o maior zelo para defender os interesses dele e ele, a compensação que teve agora no dia 30 de outubro, quando nos despediu, foi dizer que estavam falidos. Ele nem falou, mandou o sócio falar que estavam falidos
e que não tinham um tostão de indenização para nos dar. E, portanto, não é compreensível que uma pessoa, um sócio que tem 480 mil contos para meter no Benfica, não tenha tido 25 mil para dar aos empregados. São de facto empregadas de um sócio meu e, como ouviram dizer através dos órgãos de informação de que eu iria ceder ao Benfica umas centenas de milhares de contos, elas acharam que se eu era obrigado a pagar uma coisa de que não tem nada a ver com isso. Eu quero-me parecer que isso será mais uma jogada suja da lista opositora. Portanto, é uma empresa de um sócio seu com a qual não tem nada a ver? Absolutamente nada. Aliás, devo-lhe dizer que tive e tenho milhares de empregados em empresas minhas e nunca tive qualquer problema com nenhum. O Benfica joga amanhã mais um grande desafio da sua história. Frente a frente, Manuel Damasio e José Capristano, que vão submeter-se ao julgamento dos sócios encarnados. As urnas vão estar abertas desde as 10 horas da manhã e só vão encerrar às 22. À meia-noite deverá ser conhecido o sucessor de Jorge de Brito. O favoritismo recai sobre o candidato da lista A. Na sondagem hoje publicada no jornal A Bola, Manuel Damasio ganha com 70% dos votos, havendo 14% de indecisos. José Capristano não acredita em vencedores antecipados e só confia no verdito final. Essas sondagens foram feitas à porta do Estado da Luz, onde portanto, há uma habituação de certos sócios do Benfica a listarem. Penso que as sondagens são sempre o que são e por isso parece-me que, efetivamente, os sócios do Benfica não se devem perturbar muito com isso e, como já disse, irem maciçamente votarem amanhã ao nosso estádio, porque aí é que é decisivo. Acredita nessa sondagem? Acredito. Pensa que ela reflete o que amanhã se vai passar? Bem, até ao fechar das urnas, enfim, é o que eu costumo dizer, as sondagens podem ter alterações, mas estas sondagens estão mais ou menos a condizer com aquilo que eu pensava. Bom, de certa forma, pode considerar-se que esta afluência surpreende um pouco. De qualquer forma, vai-se falando insistentemente aqui no pavilhão Borges Coutinho e nos arredores de que pode ser batido um recorde, isto é, a maior afluência de eleitores para eleições do Benfica foi quando João Santos foi eleito. Nessa altura votaram quase 16 mil sócios. Fala-se nessa possibilidade. Para já, os últimos números, são números das 20 horas e 5 minutos, apontam para a afluência de 10.401 sócios do Benfica, o que corresponde a 164.268 votos, uma vez que há sócios com direito a um voto, sócios com direito a 5 votos e outros com direito a 20. Este número, até agora registado, de 10.401, surpreende o Presidente ainda da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, juiz Adriano Afonso? Ao contrário do que dizia, para mim não me surpreende, porquanto eu pensava que haveria uma movimentação forte. O clube tem vivido numa época de crise e, consequentemente, que os sócios, com o aparecimento de duas listas, se iriam empenhar fortemente no sentido de optarem entre as duas alternativas que se lhe propunham. Tanto que essa minha previsão, eu mandei elaborar 20 mil listas para votar. Correu o boato que não iam chegar essas listas eleitorais. Isso confirma-se ou não? Não confirma, porque, como lhe digo, já mandou fazer mais. Nesta altura, mas não esgotou a capacidade da máquina, portanto já não é possível fazer mais. Mas se houver, eu soluciono o problema. Como? Através de fotocópias legalizadas depois pela mesa. Já agora um esclarecimento para os sócios que vão ficar à porta quando as urnas oficialmente encerrarem às 22 horas. O que é que vai fazer esses sócios que querem vir votar, mas que oficialmente já não poderão fazer? Não, são atendidos, eles oficialmente têm direito a votar. Quem estiver na fila para votar até às 20 horas, quem entrar nessa fila, naturalmente tem o direito de votar. A circunstância dos serviços internamente não poderem dar despacho imediato a todas as situações, não os vai impedir de poder exercer o seu direito. Fica então o esclarecimento do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o juiz Adriano Afonso. As urnas, como sabem, vão encerrar às 22 horas, pouco depois da meia-noite já deverá ser conhecido o novo Presidente do Sport Lisboa e Benfica. Os sócios do Benfica responderam em massa ao apelo feito pelos dois candidatos para que viessem hoje votar. Desde a primeira hora, que largas centenas de benfiquistas acorreram ao pavilhão Borges Coutinho para escolher o sucessor de Jorge de Brito. Ao meio-dia, já tinham exercido esse direito quase 1.700 sócios. Meia hora depois chegava o candidato da lista A, Manuel Damasio, era seguido por larga maioria dos seus elementos e não se mostrava surpreendido com mais uma sondagem que hoje o confirmou como favorito à vitória. Até estava dentro dos nossos cálculos. O que vai fazer durante o resto do dia? Olha, vou almoçar aqui na Luz, depois vou até a casa e mais logo para a sede da candidatura. Está muito expectante, muito nervoso? Não, estou calmo, eu sou um homem sereno.
José Capristano só votou às 4h30 da tarde. Vinha acompanhado dos seus principais apoiantes, mas não estava disposto a fazer grandes comentários. No entanto, sempre adiantou que continuava à espera de vencer as eleições. Eu sou um homem de fé, sou um homem que acredito no meu projeto, nos meus colaboradores. Eu até ao fim acredito na vitória, mas respeitarei se porventura o veredicto for outro. Independentemente do vencedor, o Benfica já pode orgulhar-se da grande participação dos seus associados. Às 22 horas encerram as urnas e perto da meia-noite já deverá ser conhecida a sua escolha. Faltam 2 horas para estar tudo decidido no Benfica. Damásio ou Capristano, venham as águias e escolham. Já agora, se não vota, evite passar pela Luz. Damásio ganhou por entre 13 mil sócios votantes, a maior afluência que a Luz alguma vez viu votar. E, de entre eles, 87% votaram em Damásio, achando que Capristano voltará à sua situação de amigo do vencedor, que depressa recuperou. O novo presidente prometeu agora cumprir tudo o que disse na campanha e ainda ouviu os sócios mais antigos do Benfica lembrarem-lhe que vai precisar de muita união e amizade para reconstruir não só a imagem, como também os bolsos do clube. Falar menos e trabalhar mais, ideia expressa por Manuel Damásio na altura em que tomou posse. Em noite de festa, o novo presidente do Benfica reafirmou todas as promessas feitas durante o período de campanha e apelou à unidade de todos os benfiquistas. Será a maneira mais eficaz de combater a grave crise que o clube atravessa e todos deverão dar o seu contributo. É esta a filosofia de Manuel Damásio. O clube é dos sócios. Os dirigentes também sócios, são apenas mandatários de todos os que, fora dessas responsabilidades diretivas e executivas, não podem deixar de sentir idêntico dever de ajudar o Benfica a sair da situação em que se encontra, apoiando os corpos sociais que a esmagadora maioria elegeu. Manter os sócios permanentemente informados é o objetivo de Manuel Damásio. Nesse intuito, irá convocar uma reunião geral de associados para o início de fevereiro, durante a qual poderá também recolher ideias dos sócios. O 30º presidente do Benfica, eleito com 87% dos votos, cumpriu já hoje uma promessa. Esteve na Luz e a esta hora os funcionários do clube já deverão ter resolvidos os problemas de ordenados em atraso. Manuel Damásio já começou a cumprir as promessas. Ontem, os funcionários receberam os salários atrasados. Hoje, foi a vez de se iniciar a regularização dos vencimentos relativos às modalidades. Ficam ainda muitos meses por pagar, mas começa a ressurgir a credibilidade. Importa nesta fase reencontrar uma credibilidade, principalmente nas relações humanas, porque era diariamente que se tentavam resolver os problemas e que nunca se passou da tentativa. O futebol, principal timoneiro do clube, recebeu a visita do novo elenco diretivo. Também aqui, Manuel Damásio não se ficou pelas palavras. Não só pela apresentação que foi feita do elenco diretivo, mas também que foram pagos a situações que estavam atrasadas, portanto isso que nos leva a crer e a ter confiança que a crise vai ser ultrapassada com a ajuda desta direção e com a nossa ajuda dentro de campo também. Foi agradável notar um ambiente desanuviado. Os atletas mais próximos dos sócios. Começam a desaparecer as barreiras para a comunicação social. Quanto a Manuel Damásio, um dia em reuniões de trabalho, a avaliação total dos problemas. Em apenas 14 dias, a direção do Benfica atingiu os seus objetivos. 100 mil sócios para o Clube da Luz, um número que dá para encher o estádio e que hoje deu direito à festa. O sócio 100 mil foi inscrito pelo presidente Manuel Damásio. Chama-se José Gonçalves e é de Famalicão. Por ser o número 100 mil, vai ter direito a um cartão Benfica Car, a um lugar cativo até ao final da época e poder assistir ao Benfica Futebol Clube do Porto na tribuna presidencial. Mas José Gonçalves foi proposto por outro associado e por isso não assistiu hoje à festa que se fez por ter atingido um dos primeiros objetivos desta nova direção benfiquista. Conforme dizia na nossa campanha, nós estamos com 6 milhões de portugueses nas costas, mas é que este número ainda está longe de ser aquele número que nós desejamos, porque eu costumo dizer, não é preciso só dizer ser benfiquista, tem que ser sócio do Benfica. Nestas 2 últimas semanas, a direção do Benfica conseguiu fazer entrar nos cofres do clube qualquer coisa como 60 mil contos. 50 mil com os novos sócios e 10 mil provenientes da venda de lugares cativos. Uma mobilização que está a dar os seus frutos e que faz com que a direção reafirme
que a grave crise do clube pode ser resolvida rapidamente. O que é que vamos fazer a seguir? Novas campanhas. Vamos recuperar sócios antigos. Temos programas para lançar novos cartões que nos podem, enfim, resolver certos aspectos de índole financeira. Bobby Robson chegou às Antas e foi direto ao assunto. Trabalhar primeiro, depois as palavras. Reuniu rapidamente com os jogadores e depois foi para um dos campos secundários das Antas, onde orientou o primeiro treino. Alguns exercícios físicos diferentes dos habituais e muitos remates à baliza de Vítor Bahia e Cândido. Centros e mais centros para remates de cabeça e fortes pontapés. Vêm aí jogos importantes e os portistas têm que afinar a pontaria. Em 17 jogos, o Futebol Clube do Porto é a equipa menos batida, mas o seu ataque está a 12 golos do Benfica. À tarde, Robson foi espiar o Salgueiros, que acertou contas com o Vitória de Setúbal. Recorde-se que o Salgueiros é o próximo adversário dos portistas na Taça de Portugal. Já ao final da tarde e antes do segundo treino do dia, Robson esteve à conversa com os jornalistas. A segunda volta começava com o regresso, o de Bobby Robson ao banco, mas o inglês, que havia sido despedido do Sporting à 11ª jornada, ocupava-se agora do Porto. E após uma vitória no Vidal Pinheiro contra os Salgueiros, em partida para a Taça, já se via no horizonte o jogo com o Benfica. Um desafio decisivo, onde só a vitória interessava ao ainda campeão nacional, de forma a poder continuar a luta pelo título. Mas embora o Porto tenha entrado bem no jogo, foi perdendo o domínio pouco a pouco, até que o Benfica marcou. Foi Ailton, o autor do golo, respondendo bem a um centro de Schwartz. Menos de 5 minutos depois, tudo piorou para os portistas. Repare na agressão de Fernando Couto a Moza, uma cotovelada que valeu um cartão vermelho e facilitou a vitória do Benfica. Robson não fez entrar nenhum defesa para o lugar de Couto e com apenas 9 minutos da segunda parte, Rui Costa aproveitou da melhor forma um passe atrasado de Paneira, chutando para o golo. Com um homem a menos, o Porto não conseguia contrariar o Benfica, mesmo que Tony o não admita, felicitando a mentalidade ofensiva dos adversários. Chorou muito porque é uma ilusão jogar-se contra 10, mas eu sei que é bonito dizer estas palavras, mas elas são justas em relação à equipa do Futebol do Porto. Foi um digno vencido porque a inferioridade numérica, logicamente que cabia uma tarefa mais difícil e o Benfica sofreu ou vão sofrer para conquistar estes 2 pontos. Robson, por sua vez, estava chateado com Couto e com as oportunidades falhadas. Acho que o Porto poderia ter feito um pouco melhor. Eu penso 11 jogadores contra 10 jogadores muito difícil no Benfica. Primeira parte, 2 equipas igual, talvez igual, pouco diferente. The difference is Fernando Couto. Result, Moza 2, Fernando Couto 0. It's difficult. The discipline of Fernando Couto is muito important. Com 10 jogadores, sempre difícil. Segunda parte, grande jogo, 2 equipas, attack, defense. No difference, 10 jogadores, 11 jogadores. Segunda parte, 6 oportunidades. 6 oportunidades. Segunda parte, intervalo. Your decision. Mais defensive, Jorge Costa, ou igual. Minha decision, 3 contra 3, João Pinto, Alúcio, Rui Jorge, contra 3, João Pinto, Yuran Ailton, Muti Coragem, equipa Muti Coragem, fala equipa intervalo, Muti Coragem, 3 contra 3, 1-0, ok, attack, goal, no Jorge Costa bank. So we tried to get something from the game, you understand? But, segundo gol, Caputo.
E ainda que Robson e Tony o negassem, a partir deste dia a corrida passou a ser a 2. O título ia ficar em Lisboa. Os Leões começavam a recuperação. Na semana seguinte, após ter ganho fora ao Passos de Ferreira e aos Salgueiros, a equipa de Carlos Queiroz recebia no seu estádio Setúbal. E foram os visitantes quem marcou primeiro, neste lance por Paulo Gomes. Cadete conseguiu o empate e o Sporting até falhou uma grande penalidade. Já se pensava que os Leões iam perder mais um ponto, quando no último minuto o central Vujacic marcou de cabeça este belo golo. A festa de um homem que passou quase metade da época esquecido. Na jornada seguinte foi o Benfica quem resolveu tudo no último minuto em casa contra o Beira-Mar. Só este penalti de Vítor Paneira desbloqueou o 0-0 que se mantinha teimoso no marcador. Na véspera o Sporting já se havia desenvencilhado do Belenenses no Restelo. Balakov abriu o ativo aos 13 minutos. 5 minutos depois foi o seu compatriota Yardanov quem fez o 0-2. Repare no trabalho de Cadete a desviar os defesas para a entrada do Búlgaro. E só um minuto passara quando Figo, nesta bela jogada individual, rematou de forma potente para o 3-0 final. Já se via um Sporting diferente, mais consistente, mais competitivo. Ainda que o Benfica fosse escorregando aqui e ali, perdendo pontos em estádios que não os dos clubes grandes, após o empate a 0 em Faro, os encarnados foram de novo incapazes de ganhar no Funchal. E este gol de Heitor ainda fez temer o pior, isto é, a derrota. Mas a 20 minutos do fim, João Pinto começou a aparecer na qualidade de maior protagonista do campeonato. Este grande gol permitiu o empate e mais um ponto na corrida benfiquista. Depois, foi a vez do Famalicão visitar a Luz. O Sporting já estava a apenas um ponto do líder, mas este era o dia do Benfica. Com 2 autogolos do infeliz defesa famalicense Celestino a contribuir, o Benfica conseguiu nesta noite a maior goleada do campeonato. 8-0 sobre um 11 que a partir de certa altura já não corria sequer de tão desmoralizado que estava. O Benfica deixava claro mas o escândalo do dia veio no final da jornada. Como palco, mais uma vez o Bonfim. Setúbal assistiu a alguns dos melhores jogos da época e a visita do Porto não foi exceção. Grulovic e Kostadinov por 2 vezes colocaram o Porto a ganhar por 3-0, mas ainda antes do descanso, Chiquinho Conde reduziu para 1-3. Paulo Gomes, o único jogador que marcou golos aos 3 grandes, reduziu para 2-3. E perante a inoperância de Robson, Chiquinho Conde empatou. Se mais confirmações ainda fossem necessárias, era o abandono definitivo da corrida ao título pelo Futebol Clube do Porto, que no fim de março estava a 5 pontos do líder Benfica e com desvantagem no confronto direto. O empate do Sporting face à União, com expulsões de Cadete e Peixe, recolocou o Benfica 2 pontos à frente dos Leões. Estava mais que aberto o apetite para o derby de Alvalade.
daí a 6 jornadas. Na luta pela Europa, Boa Vista, Guimarães e Marítimo eram os melhores colocados e no fundo da lista o Estoril já estava a 4 pontos do penúltimo, a caminho da 2ª divisão. Repara ainda que ao melhor ataque do Benfica, com 56 golos marcados, respondia ao Sporting, com a melhor defesa batida apenas 14 vezes. Entrávamos no sprint final do campeonato. O Benfica tinha algumas dificuldades para ultrapassar o Passos de Ferreira em casa. Acabou por vencer por um tangencial 2-1, com golos de João Pinto e Isaías, mas não ganhou para o susto. Restavam-lhe agora esperanças no eventual falhanço do Sporting no dia seguinte em Guimarães. Era o primeiro dos grandes testes que o Sporting enfrentava antes de receber o Benfica em Alvalade. A Carlos Queiroz interessava não deixar que a vantagem encarnada se avolumasse e nas rondas que se seguiam tinha pela frente Guimarães, Boa Vista e Porto. Em Guimarães, os Leões começaram bem. Um remate longe de Paulo Torres aos 23 minutos, seguido antes da meia hora por outro petardo bem-sucedido de Valks, proporcionaram uma noite tranquila no difícil estádio do Minho. Na segunda parte, o jogo ainda deu para que Figo, em lance pleno de força, desse um golo a marcar a Balakov e mostrasse por que razão estava um jogador diferente, mais resistente e incisivo. No final, um claro 4-1 favoreceu o Sporting e fez acreditar que os seus jogadores tinham um encontro marcado com a história. Na jornada seguinte, Sá Pinto, um reforço já assegurado pelo Sporting da próxima época, começou a pagar a transferência. Com este golo solitário, o avançado salgueirista venceu o Benfica, no dia em que Paulo Sousa assinava um contrato milionário com a Juventus. O Benfica voltava a sofrer um golo em lance de bola corrida, o que já não acontecia desde Setúbal, quase 5 meses antes. Nos documentos que nós hoje entregamos na Liga, prova-se, enfim, que não houve justa causa. E sendo assim, até me quer parecer, eu não serei talvez a pessoa indicada para falar em aspectos jurídicos, mas ao abrigo de um artigo 243, número 4, em que o Sporting devia ter feito uma contestação no prazo de 60 dias, não o fez, e aí, enfim, já há uma indemnização na ordem dos 811 mil contos que o Sporting terá que pagar ao Benfica. Mas como se vai provar que não houve justa causa, essa verba será substancialmente aumentada e eu penso que andará à volta de 1.700.000 contos. Dentro de alguns dias ou de algumas semanas, iremos com certeza também entrar com um processo contra o jogador Paulo Sousa por incumprimento do contrato. Ou seja, são duas coisas distintas. Um é o pedido de indenização ao Sporting, pelo qual, através do regulamento das transferências, nós temos direito. Outra coisa é o jogador, por ter rescindido um contrato, não havendo justa causa, que terá também que indenizar o Benfica. Relativamente à questão do jogador e do processo contra o jogador, nas instâncias da Federação Portuguesa de Futebol, o Benfica já perdeu um processo desse tipo, nomeadamente no tempo da direção anterior. Depois de nos darem razão neste processo que entrou hoje na Liga, uma coisa com certeza que está em conjunto com a outra e também teremos que mover um processo nesse sentido. Relativamente ao Stan Valks, há ou não há alguma coisa entre o Benfica e o jogador? Não há absolutamente nada com o Benfica e com esse jogador. Ainda bem que me faz essa pergunta, para esclarecer de uma vez por todas, o Benfica não tem qualquer espécie de acordo, nem de compromisso verbal sequer com esse jogador. O dossiê Paulo Sousa, que foi elaborado pelo Sport Lisboa e Benfica, foi enviado à FIFA através da Federação Portuguesa de Futebol. A Federação aproveitou para perguntar à FIFA se podia ou não dar a carta internacional do jogador à Federação Italiana antes do caso estar definitivamente resolvido em Portugal, ou seja, o diferendo com o Sporting. A Comissão de Disciplina analisou o caso e não tomou posição, aconselhou apenas a Federação Portuguesa de Futebol. Parece-nos relativamente perigoso que um jogador possa ser transferido e essa transferência seja paga ao Sporting enquanto ele continua registado noutro clube. Por isso, o que nós dissemos à Federação Portuguesa é que podia atribuir um certificado a favor de uma federação estrangeira, neste caso a italiana, mas se for paga uma transferência pelo clube que adquirir o jogador a um clube português, essa quantia não deve ser entregue ao citado clube,
devido ao litígio com outro clube português, mas sim depositada numa conta neutra, quer em nome da Federação Portuguesa, quer numa conta que a FIFA poria à disposição, até que se conheça a decisão final da Comissão Arbitral Portuguesa sobre este litígio. Com esta sugestão da FIFA, tudo indica, portanto, que a Federação Portuguesa de Futebol vai guardar a carta de Paulo Sousa até que a Juventus deposite o dinheiro numa conta neutra, ou na Federação Portuguesa de Futebol, ou então na FIFA. Não é Monteiro, RTP, em Zurique. E o Sporting devia abrirem-se as portas da liderança. Bastava uma vitória em casa contra o Boa Vista no dia seguinte para que os Leões igualassem o Benfica no primeiro lugar. Alvalade engalanou-se para receber a ocasião. Vivia-se um ambiente de euforia generalizada. 12 anos depois do último título, os adeptos leoninos voltavam a ter esperança. E as exibições da equipa davam-lhes razão. Numa primeira parte em que foi capaz de desenvolver do melhor futebol da época, o Sporting atropelou a equipa que lhe havia infligido a primeira derrota da prova. Figo, com este remate de fora da área, fez 1-0. Apenas 2 minutos passaram até novo golo, uma obra-prima assinada por Juskoviak, com colaboração de Balakov e Figo. Não ficou por aí o Sporting. O pressing constante dava os seus frutos e aqui, importunados por 3 leões, os defesas do Boa Vista perderam mesmo a bola para este belo chapéu de Balakov. Há muito que Alvalade não se excitava tanto. Corria o mês de abril e o Sporting dividia o primeiro lugar da classificação com o Benfica. Mas infelizmente para os leões vinha aí a deslocação às Antas, onde os esperava um treinador, Bobby Robson, ansioso por vencer o clube que o havia despedido sem razão aparente. Era um dia especial para este técnico inglês. Quase tão especial como para os 11 escolhidos por Carlos Queiroz para o primeiro dos jogos que iam começar a definir quem tinha estatura de campeão. E os jogadores do Sporting provaram que estavam ainda muito verdes para responder a tamanha responsabilidade. Incapazes de suster a pressão do jogo, Juskoviak, Vujacic e Peixe acabaram expulsos por Carlos Valente. Já na segunda parte, beneficiando de um erro do holandês Valks, Drulovic fez o primeiro gol de um jogo que para os Leões foi o princípio da derrocada. A 3 minutos do fim, Vinha fez o 2-0. O Sporting, reduzido a 8 jogadores, já mal conseguia cobrir a sua área, quanto mais ameaçar a do Porto. Queiroz tinha razões para se preocupar, não só perder ao jogo, como ficar sem 2 jogadores importantes na manobra da equipa, Peixe e Juskoviak, para a partida com o Benfica daí a 11 dias. É que Peixe e Juskoviak ainda estariam castigados pela Federação. O Benfica ia, entretanto, vencendo os jogos que se deparavam, com o Setúbal em casa e no Restelo contra o Belenenses. A equipa parecia jogar só o necessário, sem deslumbrar, mas tal era suficiente para ir somando pontos e estar de novo com 2 de vantagem sobre o maior rival. Antes do jogo decisivo, os encarnados receberam no seu estádio o Estrela da Amadora. Um gol de Isaías serviu para que se adiantassem no marcador. Mas a letargia apoderou-se dos jogadores e, neste lance, o antigo benfiquista Mário Jorge fez a merecida igualdade. A crise parecia ter chegado à luz na altura em que mais precisava de inspiração. Um Sporting já cheio de dúvidas, mas impulsionado pelo mau resultado que o Benfica obtivera na véspera, venceu então o Beira-Mar em Aveiro. Paulo Sousa, que protagonizara um grave incidente de indisciplina ao intervalo do jogo com o Porto, esteve entre os marcadores dos golos leoninos, fazendo precisamente o último de todos. Vinha aí o jogo do ano e o Sporting estava novamente a um só ponto do Benfica. A decisão do título tinha hora e local marcados para o sábado seguinte em Alvalade, pelo que poucos conseguiram preocupar-se com o Porto, apenas 2 pontos atrás dos Leões, ou com a luta pela Europa, travada por Boa Vista, Marítimo, Guimarães e, surpresa, pelo inesperado Farense. Adiada estava também a corrida pela fuga à 2ª Divisão, onde o Estoril fazia figura de único condenado. Para já, só o Sporting Benfica interessava.